Nossa, a escravidão, ela foi um período muito difícil, um período de declínio da humanidade. E que bom que acabou, né? Que bom, graças a Deus, porque perante a Deus somos todos iguais. Existem alguns historiadores que contam que a igreja foi conivente com algumas práticas de escravidão. Mas será que isso é verdade? Nós vamos saber sobre estes fatos por detrás da história com ele, nosso amigo Padre Inácio. Olha ele aqui para conversar com a gente. Padre Inácio, sua bênção, tudo bem? Deus abençoe. Estava aqui olhando para aquela imagem do crucificado, lembrando, sabe uma coisa importante? De que Cristo nos liberta de todas as prisões, de toda forma de escravidão. E aí vem a minha pergunta para o senhor. É verdade que a igreja, de alguma forma, contribuiu com a escravidão? Ô Jéssica, antes de responder essa sua pergunta, eu queria falar uma coisa. Um erro que a gente comete é de julgar o passado com o conhecimento que nós temos hoje, até com os recursos que nós temos hoje. Nós precisamos julgar o passado à luz do passado. E aí nós vamos entender pelo menos 3 tipos de escravidão, especialmente aqui nas Américas: a escravidão indígena, a escravidão negra, mas tem a escravidão branca que ainda continua. Então a gente não pode negar o fato que no passado, em algumas circunstâncias, a igreja chegou a contribuir com a escravidão. Não a igreja como um todo, mas às vezes alguns membros da igreja, falando de bispo, de padre. Mas essa realidade ela é tão sofrida que os papas eles chegaram depois a pedir publicamente perdão, se penitenciar por esse fato. Mas o interessante é que a igreja ela se bateu muito contra a escravidão indígena que veio antes, ela se bateu contra a escravidão negra e a igreja ela continua trabalhando contra a escravidão, porque é bom que os nossos espectadores saibam, ainda nos dias de hoje continuam existindo formas de escravidão, não apenas escravidão no sentido, vamos dizer assim, espiritual, mas no sentido verdadeiramente físico. Nós temos instituições da igreja, como por exemplo a Comissão Pastoral da Terra e outros organismos que volta e meia denunciam, volta e meia criticam para que as autoridades governamentais tomem as medidas necessárias. No fim, é importante conhecer bem a história, como o senhor bem disse, à luz dos fatos da época, entender e, é claro, nos dias de hoje também avaliar como nós estamos também nos escravizando, não é? E saber que a igreja ela é santa porque veio de Jesus, mas ela é pecadora também porque é feita de seres humanos. Mas agora a grande luz que nós recebemos é essa de errar, admitir o erro, pedir perdão para que ele não venha se repetir no futuro. Ah, padre, olha, nós ficaríamos aqui muito tempo conversando somente com essa questão. Mas, enfim, terminamos aqui hoje. Semana que vem tem mais. Temos compromisso marcado. Combinado, então. Muito obrigada. Estaremos de volta. E você continue a acompanhar aqui nossas histórias por detrás dos fatos.